Olá e sejam bem-vindos mais uma vez aos Caminhos de Belém. Hoje temos connosco o candidato às eleições presidenciais, o João Ferreira. Muito obrigada, João, por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo vosso convite. A nossa entrevista será feita em 3 partes. Iremos então começar com as perguntas da praxe, em que pretendemos uma breve apresentação do candidato, assim como uma pequena divisão daquela que será a sua presidência caso seja eleito. Começo por lhe perguntar, João, qual é a maior questão que o país enfrenta já este ano, excluindo a pandemia? Eu acho que é difícil, quando pensamos nos desafios que Portugal tem este ano pela frente, é difícil excluir a pandemia. Em todo o caso, eu diria que o grande desafio é aproveitar o necessário relançamento económico que vamos ter que promover para resolver um conjunto de problemas estruturais com que o país se debate há muito tempo, mesmo antes da pandemia. É nesse relançamento, na natureza desse relançamento económico, tem que atender a uma componente social muito forte, a uma necessária valorização de salários para promover uma mais justa distribuição da riqueza, tem que encarar a necessidade de reforçarmos o aparelho produtivo nacional, os setores produtivos nacionais, associar uma perspectiva de substituição de importações por produção nacional. São exemplos de um relançamento económico que tem que ser feito de molde a responder a problemas estruturais que o país arrasta há muitos anos. E eu acho que esse é o grande desafio que temos pela frente. Certo. Então, e dada a sua experiência enquanto eurodeputado e também vereador da Câmara de Lisboa, em que é que acha que esta sua bagagem profissional e política pode ajudar caso seja eleito? Na resolução desses mesmos problemas que falou? Eu acho que estas tarefas, quer de vereador na Câmara Municipal de Lisboa, quer a deputado ao Parlamento Europeu, contribuíram sobretudo para que tenham conhecimento da realidade aprofundado, num caso de uma realidade local, muito ligada a problemas locais que dominam a vida de uma cidade como Lisboa, questões como o urbanismo, a habitação, os transportes públicos, um conjunto de serviços públicos essenciais à vida na cidade, que me dê uma perspectiva sobre, quer sobre os problemas e dificuldades existentes, quer sobre o que são as aspirações, a vontade das populações, mas o conhecimento que tenho, fruto do exercício do cargo de deputado ao Parlamento Europeu, que me obriga a percorrer o país. Há quem não tenha noção disto, mas os deputados ao Parlamento Europeu desenvolvem uma grande parte do seu trabalho no país, pelo menos os deputados do PCP fazem questão que assim seja, e isso obriga a um conhecimento muito grande de várias áreas da vida nacional, da vida económica, da vida social, da vida cultural, aspectos distintivos das várias regiões, as desigualdades que percorrem o território. Isso dá conhecimento da situação, dos problemas, das dificuldades, mas dá-me também algum sentido de caminhos a percorrer, porque o contacto e a experiência que vamos acumulando nas conversas, na auscultação de variadíssimas entidades, ajuda não apenas a ter uma noção das dificuldades e problemas, mas uma noção também dos caminhos a percorrer para superar essas dificuldades e esses problemas. Focando agora um bocadinho também o papel nos jovens, dado que nós somos prontos estudantes, não é? E a nossa audiência será maioritariamente jovens, que perfil de presidente acha que a nova geração quer? Eu acho que nós precisamos de um presidente, os jovens precisam de um presidente que recuse aquela ideia que alguns às vezes querem vender aos jovens, que é a de que vão ter de se habituar a viver pior do que a geração que os antecedeu. Isto é algo completamente contrário ao curso da história. Nós temos hoje mais meios, mais recursos, mais possibilidades ao nosso dispor, designadamente aquelas que resultam do avanço científico e tecnológico, para garantir aos jovens uma existência melhor do que aquela que tiveram qualquer uma das gerações que os antecederam. Agora, isto exige uma mobilização dos jovens em defesa de direitos que têm, direitos que a Constituição consagra. O Presidente da República tem uma obrigação fundamental, um dever fundamental, eu diria. Ele, quando toma posse, faz um juramento solene, que é o de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu acho que isto não pode ser entendido como uma mera formalidade. E eu acho que os jovens querem e precisam um presidente que seja coerente com este juramento. Porque se ele for coerente com este juramento, tem necessariamente de ser um presidente atento aos direitos que estão por garantir. A Constituição garante direitos ao trabalho, ao direito a ter direitos no trabalho, a podermos compatibilizar a vida profissional com a vida familiar, o direito a termos remunerações justas, o direito a termos uma proteção da saúde nos nossos locais de trabalho, mas também direitos à saúde, à educação, à cultura,
à habitação, ao desporto, a um ambiente ecologicamente equilibrado, com uma proteção especial de determinados grupos da população, os jovens são um deles, e eu acho que não tivemos sempre na Presidência da República, e não temos agora, alguém que seja coerente com este juramento e que faça use os seus poderes e que faça o possível para tornar realidade na vida de todos, e em particular na vida dos jovens, estes direitos que a Constituição dispõe. Muitas vezes até aconteceu o contrário. O Presidente usou os seus poderes, afastando a vida dos jovens do conjunto de direitos que a Constituição consagra. Por exemplo, a Constituição dedica um artigo por inteiro à juventude, onde diz que os jovens devem ter uma proteção especial no acesso à educação e formação profissional, no acesso ao primeiro emprego, no acesso à habitação. Ora, o que aconteceu nos últimos anos foi que os jovens não tiveram esta proteção especial, pelo contrário, têm hoje vulnerabilidades especiais que outras franjas da população não têm, por exemplo, no acesso ao emprego. É o que acontece quando o atual Presidente da República decidiu promulgar um alargamento do período experimental dos jovens à procura do primeiro emprego. Estão mais vulneráveis a ficarem numa situação de desemprego sem qualquer proteção ou compensação. E eu acho que os jovens esperam alguém que, identificando-se com os seus anseios, com as suas aspirações, os seus sonhos, os seus projetos, as suas dificuldades, intervenha usando os seus poderes para superar essas dificuldades e para criar condições para a concretização efetiva dos desejos, das aspirações e dos sonhos, dos projetos dos jovens. Desde logo que crie condições para uma realização profissional e pessoal na vida de todos os jovens, evitando que muitos deles, sendo, como se diz tantas vezes, esta a mais qualificada geração, muitos deles se vejam impedidos de dar um contributo através das suas qualificações, sendo esta a mais qualificada geração que o país já teve, é importante que ponham essas qualificações ao serviço do país e que com isso possam realizar também eles próprios, na profissão e na vida. Acho que talvez já tenha respondido à próxima pergunta, mas coloco na mesma, caso queira dar outra resposta diferente. Que conselho gostaria de dar aos jovens portugueses? É o conselho que se mobilizem na defesa dos seus direitos. O primeiro passo para defendermos os nossos direitos é conhecê-los, e vale a pena que os jovens conheçam a Constituição, a lei fundamental do país, porque um jovem que encontra hoje dificuldades, por exemplo, em custear a sua formação ao nível do ensino superior, tem de saber que a Constituição está do seu lado, porque garante a todos o acesso aos mais elevados graus de ensino, independentemente da condição económica de cada jovem. Um jovem que lute hoje para ter um emprego que não seja saltar de formação em formação, de estágio em estágio, sem reconhecimento de uma relação de trabalho efetiva. Esse jovem tem de saber que a lei fundamental do país está do seu lado, porque ela não aponta esse caminho de precariedade, aponta um caminho de valorização do trabalho e das condições de trabalho. Um jovem que hoje lute pelo direito à habitação e que se confronte com a situação verdadeiramente infernal nas nossas cidades no que toca à especulação imobiliária, o que ela significou de atirar os preços da habitação lá para cima, incomportáveis para tantos jovens. Ele tem de saber que a Constituição tem um artigo que garante a todos o direito à habitação, para si, para a sua família, em condições a que possam aceder a preços comportáveis. Ora, o jovem tem que saber que a lei fundamental está do seu lado. Um jovem que lute em defesa do ambiente tem de saber que a Constituição consagra esse direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado. A lei fundamental do país está do lado dos jovens em todas estas lutas. Então eles têm que se mobilizar para que aquilo que é a letra da lei seja realidade na vida. Para isso é importante e ajuda que tenhamos na Presidência da República alguém que use os seus poderes para tornar a letra da lei fundamental do país realidade na vida de todos e dos jovens em particular, ou seja, alguém que leva a sério o tal juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Muito obrigada, João. Passamos agora para a segunda parte da nossa entrevista, o resumo Europa-América. Aqui o objetivo são respostas rápidas, assim curtas e diretas, sem grandes explicações, que mostrem um lado um bocadinho mais pessoal seu. Então começo por lhe perguntar, João, se quando era jovem preferia ficar em casa ou sair à noite? Dependendo do momento. Em muitos momentos sair à noite, noutros ficar em casa. Tudo, acho que não, nem sempre uma coisa, nem sempre a outra. Houve sempre espaço para as duas. Tinha assim algum sítio de eleição quando ia sair então? Eu fui, acho que bastante eclético nessas escolhas. Dependendo do estado de espírito em cada momento, isso poderia passar por vários sítios.
sobretudo em Lisboa, porque foi onde passei a maior parte da minha juventude. Um top 3 de artistas de música. Ui, isso é uma pergunta muito difícil. Essa é daquelas às quais é difícil responder, quase tão difícil como dizer os filmes e os livros da minha vida. Eu gosto de música, gosto muito gosto de música popular, nas suas expressões populares, nas suas expressões mais clássicas também. Não tenho um estilo de música preferido, não tenho um autor preferido, consoante o estado de espírito e o momento percorro essas expressões mais populares, contemporâneas ou mais clássicas, eruditas, gosto de passar por tudo. Bem, agora ia-lhe perguntar o filme, mas... Havia seguramente filmes que eu veria e que vi e que veria muitas vezes, mas não quero frustrá-los completamente, e aí mesmo sendo difícil eu faço um esforço por indicar um filme, sei lá, houve vários filmes que eu vi várias vezes, mas Os Virtuosos, um filme de Mark Herman, era um filme que eu veria muitas mais vezes, além ainda daquelas que já vi. Agora no registro assim um bocadinho mais pessoal, qual foi a pessoa mais marcante na sua vida até hoje? Os meus pais. E como se caracteriza numa só palavra? Ui, é impossível. Assim, eu diria que procuro ser empenhado naquilo que tenho para fazer. Se o nosso sistema fosse semelhante ao dos Estados Unidos, quem escolheria como seu vice-presidente? O nosso sistema não é, ainda bem que não é, do meu ponto de vista não deve ser. Eu revejo-me naquele que é o regime consagrado na nossa Constituição da República, a repartição de poderes que faz entre os diferentes órgãos de soberania do Estado, e portanto eu diria que felizmente não tenho que escolher, porque o nosso regime é diferente e eu acho que é diferente para melhor. Ok. Então passo agora para a próxima questão. A que líder partidário nunca compraria um carro usado? Eu sei que essa ao longo dos anos, tornou-se uma pergunta típica para aferir da confiabilidade de alguém, mas eu prefiro usar outros critérios para aferir da confiabilidade de alguém. Não tenho problema nenhum em comprar carros usados, aliás, nunca tive, para já nunca tive carro próprio, senão agora tenho um carro de família, é um carro usado, não tive nenhum problema com isso, mas procuro sobretudo tentar ver a qualidade dele. Para aferir a confiabilidade de líderes políticos, prefiro usar de outros critérios. Ora, muito obrigada. Passamos então para a última parte da nossa entrevista, que chamamos prova oral. Irei colocar questões de um caráter relativamente mais controverso, que se pretende que sejam um pouco mais desafiantes. Nesta sua candidatura... Estas já foram desafiantes. Então, um pouco mais desafiantes. Nesta sua candidatura, João é apoiado por um partido do qual é militante. Na sua ótica, o que separa o candidato presidencial do partido? O candidato presidencial é candidato a um órgão de soberania unipessoal. A nossa Constituição prevê que este é um órgão de soberania unipessoal. Os partidos não entram aqui. Mas a pessoa que se candidata a este órgão de soberania, que se candidata a Presidente da República, no meu caso, não o escondo, nem me envergonho, pelo contrário, orgulho-me disso, sou membro de um partido. Isso diz muito, é uma espécie de marca de qualidade, um selo de garantia daquilo que são muitas das minhas convicções, do meu empenho numa luta por justiça social, por valorização do papel do trabalho e do direito, pela valorização do direito ao trabalho, pela valorização dos trabalhadores, do encarar o trabalho como um elemento estruturante de múltiplas dimensões das nossas vidas. Diz muito também do entendimento que tenho do que devem ser as funções sociais do Estado, a importância de serviços públicos essenciais nas áreas como a saúde, como a educação, como a segurança social, como a cultura, como a habitação, como os transportes. São funções onde os Estados devem exercer, áreas onde os Estados devem exercer uma função social. Diz muito também do entendimento que tenho sobre a importância de conjugarmos um modo de organização económica e social que seja justo
com a necessária preservação do ambiente, ou seja, garantir uma organização económica e social que seja compatível com uma boa conservação do ambiente e dos seus recursos, que tenha em conta a necessidade de legar esses recursos às gerações que hão de vir em condições de elas próprias também os poderem usar para satisfazer necessidades suas. E, portanto, eu acho que o partido diz muito do candidato, sempre, de qualquer candidato, todos os candidatos que concorrem a estas eleições têm os seus partidos e cada um desses partidos diz muito do candidato. O meu partido também diz muito daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito, e isso honra-me. Agora tenho consciência que este é um órgão de soberania unipessoal e é assim que deve ser visto, é assim que deve ser entendido, não é? E tendo em conta a sua experiência na Europa, como figuras de Estado europeias se identifica mais e menos? Eu olho para as figuras de Estado europeias da atualidade, olho para a mesa do Conselho Europeu e devo dizer que não tenho muito por onde me identificar. Aliás, são mais os motivos de preocupação quando olho para a mesa do Conselho Europeu do que propriamente de regozijo e de identificação com, assim, de um modo mais particular, com alguma daquelas figuras. Isto sendo muito sincero e direto. Passamos então para a última questão desta entrevista. Arrepende-se de algo que já tenha afirmado publicamente? Eu não tenho a veleidade de dizer que não cometi erros. Cometi seguramente muitos erros ao longo da minha vida, sobretudo na sua vertente pública. Como alguém dizia, se não os receio é porque estou sempre pronto a corrigi-los também. Mas não creio, apesar disso, que haja alguma coisa de que me envergonhe até hoje. Muito obrigada, João. Terminamos assim a nossa entrevista. Resta-me agradecer Obrigado. mais uma vez ao Dr. João por ter aceito o nosso convite e, da nossa parte, agradecer que nos tenham acompanhado até agora e que os caminhos de Belém vos levem à mesa de voto no dia 24. Muito obrigado.